Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro. Você vai ver nesta edição. Você vai ver que as exportações brasileiras de soja podem chegar até 54 milhões de toneladas. A ferrugem asiática da soja já ataca as lavouras do Paraná. Você vai saber como é que está a situação de negociações com o café no Brasil e também nos Estados Unidos. Os preços estão muito pressionados. E falando em café, o clima favorece a nova florada dos cafezais das regiões produtoras da variedade arábica. Tem previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. Depois da recuperação de ontem, soja hoje opera em baixa mais uma vez lá em Chicago. Vamos acompanhar agora como é que estão os negócios na Bolsa Norte-Americana, que desde a apresentação do relatório de oferta e demanda, apresenta números bem mais frágeis por conta da produção e também os estoques muito elevados. Nós temos aqui as posições negociadas, Juliana, em queda neste momento, posição de novembro com queda de 0,17%, negociada a $8,67 por bushel. Janeiro, $8,56 o bushel, queda de 0,49%. Março, $8,55 mais 75 por bushel, queda de 0,55%. E maio, a $8,60 mais 50 por bushel, queda de 0,54%. Negócios com soja nos Estados Unidos seguem bastante pressionados, muito distantes de $9 por bushel. Eles já colheram muita soja também. E além disso, são 12.650.000 toneladas em estoques e isso acaba regulando o mercado para baixo. Aqui no Brasil, o dólar é o destaque, voltou a romper os R$ 3,80 nesta quinta-feira, atingindo maiores valores desde o dia 30 de outubro. Vamos acompanhar as negociações agora. Então, com a moeda americana, veja só, dólar comercial já passa dos R$ 3,80, atinge agora R$ 3,82 mais um na manhã desta quinta-feira, operando agora em alta de 1,32%. E olha, o assunto continua sendo soja. Você viu os dois elementos que formam o preço da soja aqui no Brasil. E é importante ressaltar, e você vai ver agora no estudo inédito feito pela Rural Business, que há muitos navios ainda para embarcar soja. E olha, quem tiver soja para vender ainda, evidentemente, vai fazer bons negócios. E olha, o outro destaque que tivemos nessa semana foi o relatório da Conab, segundo o levantamento da temporada 2015-2016, que mostra algumas situações importantes. Entre elas, a Conab pegou e elevou a sua meta de exportação, mas elevou pouco. Essa elevação que a Conab fez praticamente nasceu morta, porque o Brasil praticamente já exportou isso que a Conab reestabeleceu agora como meta de exportação. A Conab subiu dos 50.800.000 toneladas para 52.400.000 toneladas, só que as trades que operam no Brasil fecharam outubro com 52.150.000 toneladas, então uma meta muito fácil de ser batida. Vamos agora enxergar esses números nas análises gráficas que mostram a situação, primeiro, dos portos, o que ainda tem para embarcar. Você vai ver também essa nova meta de exportação e o que o Brasil também já vendeu. Nós temos aqui, começando pela programação de embarques do país, e você vai entender que só por esses números aqui, a situação já foi vencida. A nova meta de exportação da Conab já fica para trás. Line-up dos portos, você tem Paranaguá com uma expectativa de embarque nos próximos 30 dias de 975.600 toneladas, Porto do Rio Grande, 373.000 toneladas, Cotegipe, 131.000 toneladas, Tubarão, 40.100, Itacoatiara, 32.500 toneladas e olha só, Coqueiros com 32.000 toneladas. Você vê portos aí que normalmente não são listados também sendo colocados aqui, Barra de Coqueiros, por exemplo, lá no estado do Sergipe, sendo colocado aqui, aparecendo na lista, porque está embarcando soja também. Essa situação toda traz uma expectativa de 1.580.000 toneladas a serem embarcadas. Essa soma aqui desses portos todos aqui, que nós acabamos de trazer em destaque, 1.580.000
580 mil. Ora, se o Brasil já exportou quase 52 milhões e 200 mil toneladas, evidentemente aproxima-se de 54 milhões de toneladas, o que deve fechar agora as vendas de exportações do Brasil, os embarques brasileiros com a oleaginosa. Vamos acompanhar aqui outro estudo, mostra a situação do que o Brasil já fez até o dia 8 de novembro, as tradings que operam no país e a meta de exportação da Conab. Observe aqui a coluna ou a parte vermelha do gráfico e a parte verde. A Conab, você vê no verde, ela revisou os números. Como eu tinha dito, ela revisou de 50 milhões e 800 mil toneladas a meta de exportação para 52 milhões e 600 mil toneladas. Foram confirmados até agora 52 milhões e 630 mil toneladas até o dia 8 de novembro. Portanto, a meta que a Conab ela estabeleceu já nesta última terça-feira, essa terça-feira ela trouxe esses novos números para o mercado, já estava vencida, porque no dia 8 de novembro já ultrapassava essa marca, 52 milhões 630 mil toneladas, foi o número de vendas de exportação que as tradings que operam no Brasil já tinham atingido. E agora a expectativa, com 1.580 mil, mais 52 milhões 630 mil toneladas, vai passar de 54 milhões, portanto, as exportações brasileiras nesta temporada 2014-2015. Dando sequência aqui os números, a última análise gráfica mostra exatamente essa soma. Projeção das exportações brasileiras feitas pela Rural Business, aqui ela considera, a agência considerou o que aconteceu de janeiro a 8 de novembro, 52 milhões 630 mil toneladas, esses números são consolidados e aqui a expectativa de embarques programados, os navios ou estão nos portos ou chegando aos portos, não tem como voltar mais, 1.580 mil e aqui um total de janeiro a dezembro chegando a 54 milhões 210 mil toneladas, é a maior exportação da história e coloca o Brasil, depois de 3 safras recordes consecutivas, também no maior arroxo de abastecimento interno da história. E aí você se pergunta em casa, e como é que ficam os estoques, aqueles estoques de passagem, aqueles estoques para garantir o consumo no Brasil? Ficam extremamente baixos, ficaram em 721 mil toneladas com essa situação que foi desenhada aqui pela agência, mostrando que o Brasil vai bater recorde de exportação, ultrapassa 54 milhões de toneladas com facilidade e deixa praticamente sem estoques no país. A ferrugem asiática da soja, que é um dos fatores que trazem mais impacto à produtividade nas lavouras de soja aqui no Brasil e também em outros países produtores, já chegou às lavouras comerciais do Paraná. A aparição da doença nesta safra foi registrada com 1 mês de antecedência no estado, na comparação com o ciclo anterior. Os primeiros focos foram identificados nos dias 6 e 7 de novembro em áreas produtoras de Tibagi e Ponta Grossa. No ano passado, o fungo foi detectado apenas no dia 3 de dezembro. De acordo com a Embrapa Soja, já havia uma expectativa da antecipação no aparecimento da ferrugem este ano, em decorrência do fenômeno climático El Niño, que provoca chuvas acima da média na região sul e que, por sua vez, favorecem o surgimento da ferrugem quando aliado ao calor. Outro fator que pode ter favorecido a ocorrência precoce da doença é o fato de o estado ter registrado 15 focos em plantas de soja guaxa, ou também chamada de voluntária, durante o período de vazio sanitário. Vale lembrar que em outubro deste ano, o Paraná decretou o fim da safrinha de soja no estado a partir da temporada 2016-2017, com o objetivo de fazer um maior controle da doença. Com isso, um novo calendário de plantio e colheita deverá ser cumprido no estado. A gente confere agora então como estão as cotações da soja hoje para o estado paranaense.
Por aqui, o Agricultura BR traz os destaques da previsão do tempo e agora para o estado do Mato Grosso. E nós comentávamos aqui durante a exibição das cotações a respeito do avanço no estado do Mato Grosso com a semeadura da soja. Quando teve condições, no acumulado do dia 29 de outubro até o dia 5 de novembro, houve um avanço muito forte nessa área de semeadura, que avançou 23 pontos percentuais, chegou a 63% dos pouco mais de 9 milhões de hectares que são cultivados nessa temporada 15-16 com soja. A umidade do solo melhorou um pouco, mas agora parece ter uma expectativa de mudança, Juliana, nessa umidade do solo, que pode começar a cair com chuvas mais irregulares. Quem fala a respeito deste assunto é a Thaíse Baroni, que participa do Agricultura BR. Thaíse, como é que fica a situação de chuvas no estado do Mato Grosso, especialmente? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É isso mesmo que você falou. Infelizmente, agora nos próximos dias, as chuvas elas devem perder um pouco de força sobre o estado do Mato Grosso. A umidade do solo, que subiu um pouco nos últimos dias, principalmente na faixa oeste do estado, pode voltar a cair agora nas próximas semanas, já que a chuva vai ficar um pouco mais irregular. Neste primeiro período, entre os dias 12 e 16 de novembro, como a gente observa, não há previsão de chuva significativa sobre o estado. Apenas alguns municípios devem receber umas pequenas pancadas de chuva bem isoladas no período da tarde, mas nada muito abrangente. A partir do dia 17 volta a chover um pouco mais, principalmente no leste do estado, mas ainda aquela chuva irregular em forma de pancadas que atingem uma fazenda sim e a outra não, acumulados de no máximo 30 milímetros nessa região e já nas demais áreas do estado apenas 15 milímetros acumulados neste período. Entre os dias 22 e 26 as instabilidades ganham um pouco mais de força nessa região, acumulados já chegam a 50 milímetros, só que no oeste do Mato Grosso ainda teremos chuvas mais irregulares de no máximo 30 milímetros acumulados agora nas próximas semanas, Fabiano. Tá certo, então daqui a pouco ela volta com mais informações a respeito da previsão do tempo, mas aqui a gente tem outros destaques também, agora com a Thaíse. E Juliana, ela estava comentando a respeito dessa situação no estado do Mato Grosso, a situação vai voltar a ficar um pouco mais complicada. Alguns produtores do noroeste do estado tiveram que fazer replantio de soja. Pois é, essa baixa umidade de solo, né, Thaíse, não acontece só no Mato Grosso, o pessoal do Matopiba também está sofrendo com isso. Como que fica então a condição para os produtores de soja do Matopiba como um todo, já que eles têm intenção ainda, alguns não fizeram o início do plantio, a maioria deles devem fazer ainda neste mês. Olha, mais para o fim do mês vai voltar a chover um pouco mais sobre a região do Matopiba. Por enquanto, a umidade do solo ainda está muito baixa, tem chovido muito pouco nessa região, como a gente observa, mas como eu disse, até o fim do mês de novembro, as chuvas devem se tornar um pouco mais regulares por lá. Nas regiões produtoras do Mato Grosso do Sul e do Paraná, a umidade do solo está mais elevada e o plantio da soja vai sem grandes problemas. Neste primeiro período, os acumulados de chuvas eles devem ficar ainda baixos sobre a região do Matopiba, assim como o estado do Mato Grosso. As chuvas nesses próximos 5 dias ainda serão muito fracas e irregulares por lá. Os maiores acumulados vão continuar concentrados entre o sul e o sudeste do país. Aí, a partir do dia 17 de novembro, vai voltar a chover um pouco mais sobre a região do Matopiba. Os acumulados vão variar entre 30 e até 70 milímetros na região. No estado da Bahia também teremos chuvas um pouco mais intensas, 130 milímetros acumulados entre os dias 17 e 21 de novembro. E a partir do dia 22, as chuvas perdem um pouquinho de força sobre a região, mas elas devem continuar ainda, aquelas pancadas de chuva de fim de tarde devem continuar também no período do dia 22 ao dia 26 de novembro. Juliana, daqui a pouco eu volto com mais. Obrigada, Thaís, pelas informações. Daqui a pouco ela traz os destaques para a região sul do Brasil. Por enquanto, vamos ver como estão as cotações da soja? Acompanhe.
A Agricultura BR traz em destaque agora o mercado internacional do trigo. Vamos ver como é que está a operação em Chicago. Trigo que sofreu bastante com o relatório de oferta e demanda, mostra uma situação de diminuição nas exportações norte-americanas e de uma alta nos estoques internos daquele país. Vamos ver como é que vem a operação agora. Vem dentro da estabilidade, posição de dezembro negociada a $4,94 por bushel, totalmente estável em relação ao fechamento de ontem. Março, $4,97 mais 25 o bushel, também estável com queda de 0,05%. Maio a $5 por bushel, estável também. E julho apresenta uma leve queda de 0,14% a $5,01 por bushel. Em Chicago, o trigo continua naquele compasso, é um compasso de perdas e também de números mais baixos. Aqui no Brasil, o preço do cereal também vem em baixa. Em outubro, acumulou queda de mais de 4% no estado do Paraná e neste mês de novembro também já vem acumulando queda. E esse valor baixo do cereal se dá por conta da baixa qualidade do produto que está sendo colhido, tanto no estado paranaense quanto no Rio Grande do Sul, por conta das recentes chuvas dos últimos dias. Vamos ver como operou o mercado ontem para o trigo aqui no Brasil. Veja comigo o indicador CPEA para o cereal, levando em conta o estado do Paraná, maior estado produtor aqui no Brasil. No dia de ontem, 11 de novembro, a tonelada foi negociada a R$ 727,58, queda de 0,05% em relação ao valor anterior do dia 10, leve queda, mas no acumulado deste mês de novembro já vem acumulando uma leve alta de 0,84%. Agora a gente confere mais cotações por lá, mas atenção é para cada município produtor. Bom, eu comentava há pouco sobre as chuvas na região sul do Brasil que tem prejudicado a colheita do cereal. Vamos saber agora então com a Thaís Baroni da Somar Meteorologia como que fica a condição do tempo para o sul do país. Thaís, de volta aqui com a gente, voltou a chover forte na Thaís. Thaís, depois de uma trégua que a chuva deu por lá, por quanto tempo ainda vai continuar essa chuva? Olha, até pelo menos o fim de semana ainda continua chovendo sobre a região sul do país, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Nas áreas produtoras de Santa Catarina e também do Paraná, a chuva vem com um pouco menos de intensidade. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva em toda a região sul do país. Entre Santa Catarina e Paraná, como eu disse, é uma chuva um pouco mais irregular, que não vem com tanta intensidade. Amanhã continua chovendo ainda em toda a região sul do país, no extremo oeste do Paraná e também de Santa Catarina. Há risco, inclusive, para chuva forte amanhã. Nas demais áreas do Paraná e também no leste de Santa Catarina, a chuva é um pouquinho mais fraca, uma chuva em forma de pancadas que devem ocorrer principalmente a partir da tarde. Aí no começo do fim de semana, já durante o sábado, as instabilidades perdem um pouco de força em grande parte da região e vai continuar chovendo somente na faixa norte do estado do Paraná, mas ainda aquela chuva fraca que não deve vir com grandes volumes acumulados. Juliana. Thaís. E olha só, no estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais tem sofrido com essa situação das fortes chuvas, com os prejuízos, embora muitos produtores do Paraná também tenham passado por situações semelhantes. No Rio Grande do Sul, Thaís, especificamente, onde choveu mais, onde os produtores foram mais castigados, qual que é a situação, qual que é a expectativa para as próximas semanas? A expectativa no Rio Grande do Sul, Fabiano, é de chuva forte ainda até o fim desta semana. Uma nova área de baixa pressão está se formando sobre a Argentina e esse sistema deve dar origem a um ciclone extratropical que vai provocar chuva forte em diversos municípios do Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira. Hoje, como eu mencionei há pouco, há previsão de pancadas de chuva em todo o estado, mas a chuva de hoje é um pouco mais irregular e não vem com tanta intensidade. Só que amanhã, estas instabilidades elas vão ganhar força e vão provocar chuva intensa em toda a faixa norte do estado. Nos municípios do oeste do Rio Grande do Sul, ainda há risco para chuva intensa, para temporais com ventos fortes e até queda de granizo. Aí no sábado, o tempo volta a melhorar um pouco no Rio Grande do Sul, as instabilidades perdem força e o tempo segue um pouco mais firme. Só que uma massa de ar frio vai chegar e as temperaturas elas não vão subir tanto quanto elas subiram agora nessas semanas. E a nebulosidade ainda vai ficar bastante elevada sobre o estado. Então o solo do Rio Grande do Sul ainda vai continuar encharcado
estado nos próximos dias. Como a gente observa aqui, esse sistema que eu mencionei vai provocar chuva de mais de 50 milímetros acumulados no oeste do Rio Grande do Sul. No sul do estado, a chuva vai perder um pouco de força, 15 milímetros, mas nas demais regiões, os acumulados vão variar entre 30 e até 50 milímetros. E entre o dia 17 e 21, continua chovendo ainda sobre o Rio Grande do Sul. Não é uma chuva tão volumosa quanto a chuva dessa semana, mas ainda assim deve trazer acumulados de mais de 50 milímetros em grande parte do estado. Fabiano. Tá certo, Thaís. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta com mais destaques. Por aqui nós vamos conferir como é que estão as cotações do arroz no Rio Grande do Sul. A nova greve dos caminhoneiros, que teve início na segunda-feira desta semana pelo país, perdeu força ontem com o aumento da multa publicado pelo governo de que os caminhoneiros que bloquearem as estradas irão receber. A multa passou de cerca de R$ 1.900 para R$ 5.700. As informações dão conta ainda de que o movimento que está organizando esta nova paralisação, Comando Nacional do Transporte, pede ajuda aos parlamentares para que eles vejam junto ao governo medidas para fazerem valer as reivindicações feitas no início do ano pela categoria. Veja mais na reportagem de Márcia Prado. O ultimato do governo aos grevistas foi a publicação nesta quarta-feira de uma medida provisória que endurece a punição aos motoristas que bloquearem estradas. A regra, que já passa a valer com a publicação, muda o valor da multa, que de R$ 1.915 passa para R$ 5.700. Para quem organiza a manifestação, o valor da multa pode chegar a quase R$ 20 mil. Além disso, a medida também dificulta o acesso ao crédito para a compra de veículos novos para os motoristas envolvidos com a greve. E também autoriza a Força Nacional a atuar junto com a Polícia Rodoviária Federal no desbloqueio de estradas. Pela nova regra, a PRF pode até contratar um guincho particular para remover o caminhão e cobrar do motorista essa conta. A medida provisória repercutiu no Congresso. Na Comissão de Agricultura, parlamentares apresentaram requerimentos, convocando ministros a explicarem as ações do governo relacionadas à paralisação. Mas os deputados da base governista foram contrários. Surgiu então uma proposta de acordo. Os parlamentares vão tentar uma reunião com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, e pedem a suspensão e revogação da medida provisória publicada pelo governo. E com a medida provisória, o governo buscou a guerra em vez do diálogo. E isso vai complicar muito. Por quê? Porque já estão em vigor as normas da medida provisória. Demonstra que o governo, que não cumpriu tudo aquilo que havia sido acordado na greve do início do ano, não tinha mais o que dizer para os caminhoneiros. E nós estávamos indo por um caminho de irresponsabilidade, porque isso afetaria a paralisação às nossas agroindústrias, que têm agora no final do ano prazos importantíssimos a serem cumpridos no aspecto da exportação. Então isso fica bem claro. O líder do movimento grevista, Ivar Schmidt, disse que a ordem é esperar o posicionamento do governo. Eles estudam tirar da pauta de reivindicações o pedido de impeachment, para que os protestos não sejam confundidos com ato político, como vem considerando o governo. Olha, a gente vai conversar com nossas bases e ver o que o pessoal tem em mente, se continua o movimento, se a gente dá um tempo para que o governo resolva essas questões novamente e depois retoma a paralisação. Enfim, tudo está aberto à discussão, a gente está aguardando a posição do governo. Márcia Prado para o SBA. Bom, e o governo, então, publica uma medida provisória. Ontem a Juliana já destacava na edição ao vivo, a segunda edição do meio-dia, essa que você está acompanhando, que o governo tinha tomado e publicado em diário oficial essa medida provisória, que é para privilegiar o próprio governo. Ele não tem tido medidas provisórias, o produtor rural sabe muito bem disso, tem terra invadida, não tem uma situação tão ríspida em relação a invasores como está tendo com os caminhoneiros. E, aliás, por falar em caminhoneiros, a enquete dessa semana quer saber
saber se você apoia essa paralisação, se você apoia essa greve dos caminhoneiros. E para você responder é muito simples, é fácil, nós temos vários meios de comunicação. Você pode entrar em contato através do WhatsApp. Aproveita agora, nós vamos para o intervalo, então aproveita agora e coloca a sua opinião a respeito deste assunto. O telefone é 67-9656-2266, está aí na tela. O WhatsApp é fácil, aquele software, aquele aplicativo que tem no seu celular, bem rápido. Você pode fazer isso também pelo Twitter, twitter.com/agriculturabr. Bom, a gente vai para o intervalo, então você manda sua mensagem para a gente e na volta tem os indicadores do agronegócio brasileiro e também a movimentação do mercado do café. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta e agora com os destaques para os indicadores da agropecuária brasileira. E a gente começa com os números da soja, então acompanhem como foi o movimento para este mercado ontem aqui no Brasil. Segundo a agência Rural Business, o indicador Soja Brasil, feito com o valor pago para o produtor rural em 10 estados brasileiros, no dia de ontem caiu, perdendo o suporte de R$ 75,00 a saca. O valor negociado ficou em média de R$ 74,33. Ainda assim, se a gente comparar com 30 dias atrás, há uma leve alta de 0,24%, já que no dia 11 de outubro, o preço médio da saca negociada no Brasil era de R$ 74,15. Nos últimos 30 dias, esse valor chegou até a ser negociado acima de R$ 76,00 a saca, mas veio abaixo, recuperando o patamar de R$ 74,00. Agora a gente vai ver uma análise um pouquinho diferente, que vê o preço pago para essa mesma data de ontem, 11 de novembro, mas 5 anos atrás. A gente analisa o que vem acontecendo nos últimos anos, então, no Brasil. Veja comigo que no ano de 2015, a última linha na sua tela, tem o preço que eu acabei de falar, de R$ 74,33 a saca. Nesta mesma data do ano passado, o valor era de R$ 62,58. Com isso, nos últimos 12 meses, tem essa valorização bem expressiva de mais de 18%, que chega a quase 19%. Se a gente comparar agora o valor que se tinha em 2011 para a data 11 de novembro, aí sim uma alta é bem maior, de 72,9%, já que lá atrás o produtor de soja no Brasil recebia em saca o valor de R$ 42,98. Por aqui agora o indicador Boi Gordo Brasil. Nós vamos ver agora que esse indicador, que é realizado considerando 14 estados brasileiros, os principais produtores de boi do país, chegou ontem fechando uma média simples nesses estados, a R$ 144,81. Uma alta de 0,79% nos últimos 30 dias, que você acompanha agora na análise gráfica. Você tem aqui o intervalo considerado de 12 de outubro a 11 de novembro, onde os valores partem de R$ 143,68 e fecham nesta última quarta-feira R$ 144,81 em um mês, uma alta de 0,79%, valorização de 7,9% se comparado aos valores de um ano. Olha aqui, você tem os valores R$ 144,81 e tem gente que está participando do Twitter. Eu lembro do Marcelo, participou no dia de ontem, mandou durante a tarde uma mensagem a respeito dos preços do gado gordo no país, que ele está esperando uma alta um pouco mais expressiva. Marcelo, nós vamos conversar com o analista Júlio Brissac no quadro Agricultura BR Responde. Nós vamos trazer o posicionamento do analista a respeito dessa alta para o boi gordo, como é que essa alta vem, se ela vem mesmo. Ele está aguardando uma alta um pouco mais forte, mas de qualquer maneira, se comparado o valor de agora, fechamento de ontem, com o que acontecia há 12 meses, uma alta de 7,9%. Atenção agora, produtor de milho do Brasil, para os números do indicador do cereal no dia de ontem. O preço da saca de 60 quilos interrompeu a escalada de alta e ontem teve queda aqui no Brasil. Chegou a ser negociada em média a R$ 28,66 a saca. Vamos ver isso no gráfico. Então, você vê aqui no dia de ontem registrou essa queda em relação ao valor anterior do dia 10, mas ainda assim no acumulado dos últimos 30 dias tem uma alta de 2,14%, já que no dia 11 de outubro era negociada a R$ 28,06 na média. Essa média nacional é feita com o valor mínimo e máximo praticado diariamente em 8 estados produtores
produtores do Brasil, que representam a maior produção nacional. A gente chega a essa média nacional para entender um pouquinho o que vem acontecendo com o preço do milho aqui no Brasil. Esse valor anotado na data de ontem, de R$ 28,66, é o segundo maior da história para a data 11 de novembro. Só perde para o ano de 2012. Por aqui o destaque agora é o indicador Café Sul de Minas, é a principal região produtora do país e por conta das pressões, principalmente por conta da melhora climática na região sudeste, tem tido impactos negativos. Esses impactos chegam em Nova York, eles consideram que o Brasil vai ter uma florada melhor e com isso uma safra mais cheia e os valores cedem. De acordo com o indicador Café Sul de Minas da Rural Business, os valores de fechamento de ontem foram de R$ 485, é o que você acompanha comigo aqui na análise gráfica. E essa análise gráfica mostra claramente a queda que é observada nos últimos 30 dias. No intervalo de 30 dias, entre 11 de outubro e 11 de novembro, os valores cederam de R$ 497,50 por saca de 60 quilos até R$ 485 neste fechamento de quarta-feira. Entre terça e quarta-feira houve até um ganho, saiu de R$ 482,50 para R$ 485, mas nada que mude essa história de quedas para os valores praticados. Você viu o Café Sul de Minas, mas você pode considerar aí que em toda Minas Gerais, tanto no Cerrado Mineiro, as regiões mais altas, os valores estão sob pressão. No caso, na região sul de Minas, queda de 2,51%. Por aqui o Agricultura BR, você viu os preços para o Café Sul de Minas. Vamos ver então como é que estão os negócios no mercado futuro, começando pela Bolsa Paulista. Você tem aqui os destaques, poucos contratos negociados, mas aqui as posições apontam para queda no mais curto prazo. Dezembro com 720 contratos negociados, vem com $141,60 por saca de 60 quilos, queda de 1,53%. Março, 140 contratos negociados a $145,50, reduzindo 1,76%. Enquanto setembro, com 50 contratos a $145,55, alta de 0,24%, mas como você viu, são muito poucos contratos. A posição de setembro, então, apenas 50, apontando aí no mais curto prazo para a queda para o café arábica negociado na Bolsa de São Paulo. Em Nova York, apesar da alta de ontem para o arábica negociado na plataforma Ice Futures, os preços vêm bastante baixos. Hoje, mais cedo, vinham novamente em queda, é o que a gente acompanha agora então. Veja comigo as negociações internacionais para a variedade arábica, vindo em posição de queda em rumo negativo. Posição de dezembro de 2015, veja só, já negocia a libra-peso do café arábica a $1,15 mais 95. Esse valor vinha a $1,20 há poucos dias. A queda nesse momento é de 0,72% para essa posição. Já o café para entrega em março vem agora a $1,19 mais 40, queda de 0,62%. Maio, $1,21 mais 60 por libra-peso. Lembrando que a libra-peso é uma unidade de medida que equivale a 450 gramas. Essa posição vem com queda de 0,65%. Já o arábica para entrega em julho do ano que vem opera agora a $1,23 mais 55, caindo também queda de 0,80%. Por aqui os destaques agora são para o café Robusta, negociado na plataforma Life em Londres. É o que você acompanha agora no Agricultura BR, mostrando o que vem acontecendo com as posições. O pessoal está aqui ainda posicionando. Você viu ali a estrutura para os negócios com café arábica. O café arábica vem com uma situação realmente muito pressionada. Com essas chuvas aí, a florada vai confirmando no Brasil, uma segunda florada inclusive melhor do que a primeira. E essa situação traz uma pressão sobre o mercado lá em Nova York, que se reflete no mercado doméstico do Brasil. Já o café Robusta, a situação é um pouco diferente, isso porque o Vietnã continua segurando mercadoria e outros importantes produtores como o Brasil, nas suas áreas de produção de café Conilon, não têm conseguido ter bom desempenho porque não chove. Então olha aqui como é que vem o café Robusta hoje em Londres, na posição de mais curto prazo sem negócios,
aliás, com negócio sim, mas é totalmente estável, a 1.598 dólares por tonelada, e as demais posições com queda. Janeiro vem com queda de 0,79% a 1.619 dólares por tonelada. Março, 1.630 dólares por tonelada, queda de 0,85%, e maio, 1.649 dólares por tonelada, queda de 0,90%. Assim vem os negócios com café robusta, pode ser em São Paulo, pode ser em Nova York ou em Londres, café com queda nesta quinta-feira. Atenção, estado do Pernambuco, que está acompanhando a gente aqui pelo Agricultura BR. Um abraço a todos vocês e um abraço muito especial ao Geneilson, que é de Canhotinho, ligado aqui no programa, mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp. Obrigada pela sua participação. E olha, daqui a pouco você vai acompanhar no Agricultura BR informações a respeito do Brasil Central, que foi lançado por governadores no Cerrado Brasileiro. Você ainda tem os destaques hoje do quadro Agroações, trazendo mais uma indústria frigorífica aqui em destaque no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Em Brasília, deputados realizaram uma audiência pública para debater a crise no setor sucroalcooleiro do país. Eles defendem mais investimento público para levantar o setor. A reportagem é de Raíssa Lomonte. Um debate na Câmara dos Deputados buscou saídas para a crise que o etanol e o biodiesel enfrentam no país. Segundo os parlamentares, os baixos preços pagos pela Petrobras provocaram a descapitalização do setor. O resultado foi a falta de renovação de grande parte dos canaviais. Para os parlamentares e representantes do setor que participaram da audiência pública, a falta de crédito aumenta a crise no setor sucroenergético. Desde 2008, 80 usinas foram fechadas e 67 estão em recuperação judicial. Quando o governo, fazendo uma política equivocada de não subir o preço da gasolina, o que ele fez? Ele deixou o etanol numa situação muito ruim. As pessoas consumiram mais gasolina, a importação foi muito maior e você tem aí um déficit monumental na balança comercial brasileira da importação e com isso fez com que o setor praticamente quebrasse. O aumento do dólar e das taxas de juros também afetaram o endividamento do setor sucroenergético. Segundo representantes do segmento, 70 bilhões de reais são devidos apenas para bancos e 42% dessa dívida estão em dólar. Os debates públicos devem continuar. O foco da próxima reunião vai ser na volta da CID, tributo que pode ser instituído em diversas áreas. A mais conhecida é a CID Combustíveis, que incide sobre importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e álcool. Hoje foi a 20%, mas o ideal seria que fosse a 40 centavos, 20 centavos, mas que fosse a 40 centavos, porque aí contemplaria e daria essa folga, né, que o setor precisava para poder pagar suas contas, né, e poder continuar crescendo e produzindo mais. Raíssa Lomonte para o SBA. Por aqui a gente segue falando sobre o setor sucroalcooleiro, mas agora de mercado. Vamos saber como estão os preços, então, do açúcar, esse segundo produto derivado da cana-de-açúcar tão importante para o cenário de commodities internacional. A gente começa acompanhando os negócios do açúcar na Bolsa de Nova York. Como estão os negócios hoje? Veja comigo, açúcar vem hoje em alta superior a 1% para as posições de mais curto prazo. Elas já são as de 2016. A primeira delas a ser negociada é março do ano que vem, operando agora 14 centes de dólar, mais 88, agora 87 por libra-peso, alta de 1,22%. Maio vem a 14 centes mais 50, alta de 1,11%.
Posição de julho negocia agora o açúcar a 14 centes de dólar, mais 19 por libra-peso, alta de 0,85%, enquanto a posição de outubro, 14 centes mais 20, também em alta de 0,63%. Bom, o que aconteceu ao longo dessa semana já para o mercado internacional do açúcar é de que os preços oscilaram bastante na plataforma Futures em Nova York. Na segunda-feira caía bastante, caía com força, mais de 3% para as posições de mais curto prazo. Logo na terça-feira subia muito, mais de 5%. Essa oscilação se dá por conta de estoques ainda muito elevados do açúcar no cenário internacional, mas a possibilidade de que a Índia faça uma grande exportação de açúcar, mesmo com a previsão de agora para essa nova temporada haver um déficit global bem grande de açúcar, acima de 3,5 milhões de toneladas. Por isso tem essa oscilação tão grande no mercado nesta semana. Bom, aqui no Brasil, o que acontece com os preços do açúcar é que eles vêm em alta, com essa safra de cana-de-açúcar no Brasil se confirmando cada vez mais como mais alcooleira, ou seja, mais cana é destinada à produção do etanol, tem menos açúcar disponível no mercado. Com isso, os preços internos vêm em alta e a gente acompanha isso agora. Veja o indicador para o açúcar cristal, calculado pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, levando como referência Santos, em São Paulo. O preço em reais por saca de 50 quilos ficou ontem em R$ 76,15. A alta em relação ao dia anterior, dia 10 de novembro, foi de 0,79%. No acumulado deste mês de novembro, que ainda passou só apenas 10, 11 dias, tem uma alta já acumulada de 2,74%. Mas o que chama atenção maior ainda é que no mês de outubro, o açúcar também acumulou uma alta muito expressiva, tomando como referência Santos, a alta passava dos 30%. O destaque de agora é o quadro Agroações, parceria do Agricultura BR com a agência Rural Business. A empresa de destaque hoje é a Minerva Foods, Minerva que ontem fechou os seus negócios em alta na Bolsa Paulista. E olha, essa alta apresentada ontem, de acordo com o posicionamento do analista Júlio Brissac, se deve, de acordo com ele, porque o mercado tem visto não a situação de endividamento da Minerva. De acordo com o analista, o endividamento da Minerva, que foi apresentado nesse relatório, que apresentou o terceiro trimestre do ano de 2015, aumentou. Esse prejuízo que eles tiveram, essa situação no vermelho, veio para 443 milhões de reais. Isso representa uma alta de 130,2% frente ao número que foi encontrado no terceiro trimestre do ano passado. De acordo com o analista Júlio Brissac, isso ocorre porque há muito endividamento da Minerva Foods em dólar. E aí, claro, teve um aumento, um efeito contrário do que a gente viu com outras empresas que também divulgaram o seu relatório trimestral nos últimos dias. Agora, de acordo com o Júlio Brissac, e essa informação mais importante, o mercado, os investidores estão olhando muito mais a expectativa e os resultados de vendas e exportação de carnes e também a situação de faltar carne bovina no mercado internacional. Situações que são favoráveis à Minerva Foods. Contudo, hoje as ações da Minerva vinham em queda. Há pouco tinha queda para a Minerva Foods e você acompanha comigo agora o que acontece com as ações dessa empresa. Nós temos aqui a Minerva Foods, que opera sob a sigla BIF 3, com os valores negociados de R$ 12,56, apresentando uma queda de 1,72%. Ela abriu a R$ 12,85, foi o fechamento que nós tivemos e com isso ela
perde até mais do que ganhava no dia de ontem. Hoje o mercado coloca as ações da Minerva Foods para baixo. Minerva Foods que tem essa situação de endividamento, um endividamento um pouco mais forte e que aumentou nos últimos 12 meses, comparado o terceiro trimestre de 2014 com o terceiro trimestre de 2015. O quadro Agroações sempre traz para o produtor rural, telespectador do Agricultura BR, informações sobre empresas que são importantes porque fornecem produtos para o agronegócio, para o produtor rural brasileiro ou porque o produtor rural brasileiro fornece produtos para essas empresas. E chegou a hora de atender a você, telespectador do Agricultura BR, aqui no programa. É hora do quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber então sobre a pergunta que foi feita, participação do telespectador que manda a sua pergunta através do WhatsApp, do Twitter, pelo e-mail também, mandando a sua dúvida para que nós possamos buscar a melhor resposta para que o produtor rural também tenha os melhores resultados no campo. Vamos ver qual que é a pergunta de hoje, mostrando agora a pergunta de Brasilino Miguel, de Rio Verde, de Mato Grosso, interior do Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte: minha propriedade é de 76 hectares na escritura, porém ela possui uma área cercada de 82 hectares. Como faço para incluir, claro, esses hectares a mais na escritura? O governo está realizando capacitações para fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Como está funcionando? Ele fez duas perguntas aqui, Juliana. Bom, Brasilino, a gente foi atrás da resposta para você. Conversamos com a engenheira agrônoma da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Daniele Coelho, que respondeu a sua pergunta. Acompanhe. Seu Brasilino e Dona Áurea, a propriedade de vocês é maior em campo do que encontra-se na matrícula. Então, o primeiro passo é contratar uma empresa para fazer o georreferenciamento dessa área. Eles vão demarcar a propriedade no tamanho real. Vão entrar junto ao INCRA, que é o órgão responsável pela certificação do tamanho das áreas, da questão fundiária do nosso estado e do nosso país. E ele vai certificar na matrícula toda essa área excedente existente em campo. Em relação ao CAR, a capacitação do CAR, ela existe, ela é feita via sindicatos rurais, Sistema FamaSul, que é a própria FamaSul e o Senar. O Senar ainda conta com cursos de regularização ambiental, licenciamento ambiental. E o pequeno produtor, que é o produtor até 4 módulos fiscais, ele conta com apoio do governo estadual, via Agraer, que é a Secretaria de Produção, e via Secretaria de Meio Ambiente. Então o pequeno produtor ele pode contar com o governo estadual e ele também conta com o Senar e a FamaSul e todo o sistema com os sindicatos rurais onde está localizada a sua propriedade. E você que também tem alguma dúvida, manda pra a gente vai atrás da resposta para você. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266.
Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. No próximo bloco você vai saber o que é o Consórcio Brasil Central. E vai saber também como é que estão as exportações do complexo soja brasileiro. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Olha, em uma audiência no Senado, governadores explicaram como é que funciona um consórcio que busca financiamentos e recursos para as áreas de desenvolvimento da agropecuária brasileira. Você vai saber um pouco mais como é que funciona essa iniciativa agora na reportagem de Márcia Prado. O consórcio interestadual foi criado para que as demandas dos estados envolvidos sejam pautadas em conjunto. Durante uma audiência no Senado, governadores dos estados que formam o consórcio recém-criado apresentaram as demandas que são prioridades e como será feito o trabalho. O governador de Goiás, Marconi Perillo, foi escolhido para presidir o grupo no primeiro momento. O consórcio é formado por 5 estados além do Distrito Federal: Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Neste primeiro ano, cada um deles vai participar com um valor que chega a quase R$2 milhões. O recurso vai ficar disponível para investimentos em áreas como infraestrutura e logística e agropecuária. O grupo também estuda a possibilidade de receber recursos internacionais para financiamentos nestas áreas. Márcia Prado para o SBA. A gente segue com o programa por aqui, trazendo para você mais informações de mercado. Dessa vez para o setor do algodão, a gente vai acompanhar um pouquinho agora sobre os preços lá fora e também no Brasil. Começando pelo algodão negociado em Nova York, hoje vem com leve movimento de alta. A posição de dezembro de 2015 negocia a 62 centes de dólar, mais 25 por libra-peso, alta de 0,11% para essa posição. Já o algodão para entrega em março vem a 62 centes mais 49, alta um pouquinho mais expressiva de 0,28%. Para a posição de maio, a alta é de 0,27%, negócios já no patamar de 63 centes de dólar, mais 0,9 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de julho vem negociando o algodão a 63 centes mais 24 por libra-peso. Esta vem em movimento de queda, leve queda, quase que na estabilidade, movimento de queda de 0,03%. Bom, aqui no Brasil, os preços do algodão, apesar de apresentarem uma leve recuperação no dia de ontem, leve alta no cenário doméstico, vem acumulando quedas por conta da qualidade baixa do algodão apresentado para o mercado. Vamos ver como foi o preço de ontem, então veja aqui comigo, segundo o indicador CPEA. Você tem o preço no dia 11 de novembro, ontem, quarta-feira, negociando a libra-peso do algodão a R$ 2,31 mais 57. Leve alta de 0,04% em relação ao valor do dia anterior de R$ 2,31 mais 48, mas você vê que não oscila muito não. Desde o dia 5 de novembro, o preço do algodão aqui no Brasil vem neste patamar de R$ 2,31. Mas você lembra comigo que no início de outubro o preço era bem diferente, chegava a R$ 2,36. De lá para cá, diante dessa disponibilidade do algodão com qualidade mais baixa, o preço vem caindo gradativamente. Milho segue sob pressão nos Estados Unidos por conta do que vem acontecendo por lá, uma expectativa de produção maior, estoques que chegam a 44 milhões e 700 mil toneladas e muito milho que já foi colhido, retirado dos campos norte-americanos. Isso faz com que eles tenham mais de 320 milhões de toneladas neste momento à disposição. É muito peso, é muita pressão sobre o mercado de Chicago, que segue em queda. É o que você acompanha comigo agora, posição de dezembro com um recuo de 0,27% a R$ 3,61 mais 25 por bushel. Março de 2016, R$ 3,68 mais 25 por bushel, queda de 0,47%.
Maio, 3 dólares 74 centes por bushel, queda de 0,53%. E julho, 3 dólares 78 centes mais 75 por bushel, queda de 0,65%. Assim ficou a situação para o milho, pelo menos neste momento, o milho recuando mais um pouco, muito distante da marca de 4 dólares por bushel, situação de pressão para o mercado norte-americano. Mercado norte-americano que teve um hábito, né, de 5 milhões de toneladas a mais sobre seus estoques, partiram de 39 milhões de toneladas para 44 milhões e 700 mil toneladas de soja. Com isso, a pressão ficou bem mais forte. Isso aconteceu por conta da expectativa de produção que subiu bastante. É o que nós vamos ver agora nas análises gráficas. Você tem comigo aqui a primeira delas, mostra a produção. A produção da temporada 15-16 segue abaixo da temporada 13-14 e da 14-15. Entretanto, ela é maior agora. Ela ficava pouco acima de 344 milhões de toneladas, veio para 346 milhões e 820 mil toneladas de milho a mais, 2 milhões 510 mil toneladas acima do que foi previsto no relatório de oferta e demanda do mês de outubro. Um outro destaque fica por conta das exportações. A expectativa de exportação dos Estados Unidos foi reduzida em 1 milhão 270 mil toneladas. Então você começa a calcular 2 milhões 510 mil toneladas de milho que foi produzido a mais, 1 milhão 270 mil toneladas que foram canceladas. Isso vai ajudando os estoques norte-americanos a aumentarem. É o que você acompanha comigo agora, esse estoque que saiu de 39 milhões para agora 44 milhões e 700 mil toneladas. Acompanha agora nessa outra análise gráfica, temporada 14-15, 44 milhões de toneladas estocadas, subiu para 15-16 para 44 milhões e 700 mil toneladas. Portanto, em 5 anos, 77,9% de alta para os estoques norte-americanos. É muito milho estocado. Para você ver aqui, 44 milhões e 700 mil toneladas é mais do que a metade, mais do que 50% de toda a safra brasileira de milho. De olho agora nos negócios do milho aqui no Brasil, no mercado futuro. Vamos acompanhar então as negociações na Bolsa Paulista, BMF-Bovespa, para as posições de mais curto prazo. Novembro de 2015 tem agora 260 contratos negociados para entrega de milho. Ainda neste mês, negociando a saca a R$ 33,80. A posição vem praticamente estável em relação ao fechamento de ontem, leve alta de 0,03%. Já o milho para entrega em janeiro, este sim vem com um número de contratos maior, acima de 1.000 agora, negocia a saca de 60 quilos do milho a R$ 36,10. Esta posição vem com alta bem mais expressiva de quase 1% em relação ao fechamento do dia de ontem. E a posição de março do ano que vem tem apenas 20 contratos operando na estabilidade a R$ 36,45 a saca. Agora a gente confere mais cotações do milho, mais para o cenário físico nacional. E as chuvas mais intensas que atingiram a região sudeste do país deixaram a umidade do solo mais elevada. Nesse momento que eles estão ali na região, boa parte cultivando, ou semeando milho, e também muita gente trabalhando com a estrutura para a criação de gado. Vamos saber agora como é que ficam as condições para a região sudeste, principalmente umidade de solo e expectativa de chuvas nas próximas semanas com a Thaíse Baroni. Como é que fica o sudeste do país, Thaíse? Olha, Fabiano, as chuvas sobre a região sudeste, elas devem perder um pouco de força agora nos próximos dias. Como você disse, a umidade do solo está bastante elevada, principalmente sobre o estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Sobre o estado de São Paulo, essa situação deve mudar um pouco agora nos próximos dias, porque as chuvas elas devem perder um pouco de força e a temperatura deve continuar ainda elevada. Então, a umidade do solo pode diminuir um pouco. Como a gente observa, no primeiro acumulado de chuva, entre os dias 12 e 16 de novembro, apenas
apenas 15 milímetros sobre o estado de São Paulo. Neste período, é o estado de Minas Gerais que vai receber as chuvas mais volumosas, acumulados aí de até 70 milímetros em algumas áreas do estado. No sul do país, as chuvas devem perder um pouco de força, principalmente entre Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, teremos ainda chuva um pouco mais intensas e até 50 milímetros acumulados. No segundo período, entre os dias 17 e 21 de novembro, chuva ganha ainda mais força sobre Minas, só que desta vez nas áreas mais ao norte do estado. Em São Paulo, como a gente observa, chuva ainda irregular de baixo acumulado, apenas 15 milímetros. Entre os dias 22 e 26, ainda teremos mais volumes de chuva sobre o estado de Minas Gerais, novamente 70 milímetros em todo o centro-norte do estado, enquanto que no estado de São Paulo, as chuvas ganham um pouquinho mais de força, os acumulados já chegam aos 30 milímetros, mas ainda serão aquelas pancadas de chuva irregulares de fim de tarde que não deve aí ajudar a manter a umidade do solo elevada, Fabiano. Tá certo, Thaís. Obrigado aqui pela participação na Agricultura BR. Por aqui é hora de mais cotação. A gente vê agora como estão os valores do milho no estado do Paraná. Veja no próximo bloco que o clima contribui para a nova florada de café nas regiões produtoras. E as exportações do complexo soja cada vez mais importantes para a economia brasileira. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprimex por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. Estamos de volta com destaque agora sobre o café. Bom, até meados de outubro, a temperatura elevada e as baixas precipitações nas regiões produtoras de café arábica, que compreendem as regiões de Minas Gerais e também São Paulo, sofreram e isso trouxe prejuízos às lavouras de café que estavam dando início às primeiras floradas. O pegamento, chamado pegamento, que é essa fase da lavoura, não aconteceu de maneira tão adequada. Já do fim do mês de outubro para agora, início de novembro, as chuvas contribuíram um pouco mais e, de acordo com pesquisadores do CPEA, as floradas, essas segundas floradas, estão melhores, mais favoráveis à produção. Então, se você é produtor de café nessas propriedades que estão registrando as segundas floradas, faça uma foto, mande para a gente quer ver aqui e também mostrar para o restante do Brasil. E olha só, aproveita agora, tá o telefone do WhatsApp aí, 679656-2266, manda a foto da florada. Porque olha só, há pouco a Thaís Baroni falava a respeito da região sudeste, questão climática, favorece, por conta da umidade, o milho e favorece também as produções de café do estado de São Paulo. Acontece que, por exemplo, em Minas Gerais, parte do estado está tendo chuvas mais adequadas, a umidade do solo melhorou. Mas a outra parte do estado de Minas e o Espírito Santo, a umidade é muito baixa, não chove e isso, claro, já anuncia prejuízo. Vamos saber com a Thaís Baroni como é que fica a condição climática para essa parte da região sudeste que não está sendo beneficiada com chuvas e a umidade do solo baixa. Thaís. Olha, Fabiano, eu trago boas notícias para os produtores do norte de Minas e também do Espírito Santo. Até o fim do mês vai voltar a chover um pouco mais sobre essas duas regiões e a umidade do solo vai voltar a subir também. Como vocês disseram, as chuvas elas ficaram mais concentradas entre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, que é onde a umidade do solo está mais elevada. Enquanto nas áreas ao norte de Minas e também do Espírito Santo, o solo está bastante seco. Só que, como eu disse, até o fim do mês a previsão é de que isso mude, já que as chuvas elas
vão perder um pouco de força sobre o estado de São Paulo e devem ganhar força entre o norte de Minas e também o sul da Bahia. Neste primeiro período, ainda teremos uma condição de tempo um pouco mais firme sobre o estado de São Paulo, pouca chuva, acumulados variando entre 15 e também 30 milímetros, uma chuva bem irregular, e neste período as temperaturas ainda continuam elevadas sobre o estado. Enquanto que em Minas e também no Espírito Santo, as chuvas ganham força, mais de 70 milímetros acumulados nessa região de Minas Gerais. No Espírito Santo ainda teremos chuvas um pouquinho mais fracas até pelo menos o dia 16 de novembro, mas a partir do dia 17 volta a chover um pouco mais por lá, principalmente no extremo norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. Os acumulados de chuva podem passar dos 100 milímetros neste período, enquanto que no Espírito Santo acumulados de 30 milímetros. No norte de Minas também acumulados de até 50 milímetros e no sul do estado 30 milímetros neste período. Nesse período, o que vai mudar é que as chuvas mais intensas, elas passam a se concentrar agora sobre Minas e perdem força sobre a região sul da região sudeste, sobre a faixa sul da região sudeste. Entre os dias 22 e 26 de novembro, continua chovendo ainda mais sobre o norte de Minas. Como a gente observa, acumulados de mais de 70 milímetros em grande parte do estado, e no Espírito Santo também a chuva ganha força neste período, com acumulados passando dos 50 milímetros, Fabiano. Hoje eu encerro a minha participação por aqui. Boa tarde. Certo, Thaís, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Bom, a gente segue falando sobre café. Aliás, tem muito produtor de café entrando em contato com a gente aqui pelo Agricultura BR neste momento, através do WhatsApp. A gente já agradece a sua participação. A gente vai dar uma olhada agora em como estão os preços no cenário físico aqui do Brasil, tanto para o Arábica quanto para o Conilon, de acordo com os indicadores do CPEA. Vamos começar então pelo café Arábica negociado no Brasil, levando em consideração a saca de 60 quilos. No dia de ontem, 11 de novembro, teve uma leve alta de 0,08% em relação ao valor do dia 10, quando a saca era negociada a R$ 468,90. Ontem o indicador aponta para o valor de R$ 469,27. Apesar dessa leve alta no dia de ontem e também do início de novembro, a gente tem uma queda acumulada já para o café Arábica aqui no Brasil de 0,58% ao longo deste mês. No mês passado, o café Arábica também acumulou queda no indicador do CPEA. A queda ao longo do mês de outubro ficou em 0,19%. Vamos acompanhar então agora o indicador para o café Conilon. Vamos acompanhar esses números porque ele apresenta alta entre terça e quarta-feira. Entre terça e quarta-feira a alta foi de 0,22%. Ontem fechou esse indicador, café Conilon do CPEA, R$ 375,55. A saca de 60 quilos, assim fechou. No acumulado do mês também tem alta, essa alta ficou de 0,45%. Os valores que partiram foram de R$ 375,13 por saca, está em R$ 375,55 a saca de 60 quilos no fechamento de ontem, portanto uma alta de 0,45%. A diferença dos valores agora de R$ 468 para R$ 375, mais uma vez nós destacamos, é pouco acima de R$ 90 entre o indicador café Arábica e o indicador café Conilon. Isso mostra principalmente uma valorização no café Conilon, mas principalmente pressão sobre os valores para o café Arábica. Conilon que no mês passado teve uma alta de quase 6%, 5,95% para o café no último mês. E a gente confere agora então mais cotações do Conilon para o estado do Espírito Santo. E olha, com as chuvas chegando no estado de Minas Gerais, os produtores de soja conseguiram dar início à semeadura de uma maneira mais abrangente. Você vai conhecer agora um produtor do interior do estado de Minas, de Sacramento, que mostra como é que está a sua produtividade, suas expectativas também de trabalho com a produção da temporada 2015 e 2016. A reportagem é de Érica Machado.
Finalmente, as máquinas entraram no campo. Com as chuvas mais regulares desde o início de novembro, os produtores do Triângulo Mineiro puderam começar a semeadura da safra 2015-2016. A soja e o milho, que hoje correspondem a 88,7% do total de grãos produzidos em Minas Gerais, devem ser os principais responsáveis pelo aumento. A previsão é de que a colheita de soja seja 18,1% maior e a de milho 6,5%. Aqui nessa propriedade, o plantio começou depois de 4 dias de chuva, que acumulou cerca de 100 milímetros, o suficiente para deixar a terra úmida e com condições suficientes para receber as sementes. E as primeiras plantas já começaram a nascer. Yuri, o pai e seu Edmar estão tocando uma lavoura de 300 hectares de soja no município de Sacramento. Tudo plantio direto na área que antes estava ocupada com sorgo. A gente tenta não depender totalmente do clima. A gente adota algumas técnicas, como o plantio direto na palha, o uso de cultivares de ciclos diferentes, justamente para estar tentando fugir caso ocorra algum veranico. A previsão do tempo para a região do Triângulo Mineiro é de um novembro com chuvas regulares, mas o produtor preferiu não arriscar. Por isso, investiu em novas tecnologias. Além do plantio direto, trabalha com variedades diferentes e sementes tratadas. A gente faz um tratamento de sementes com inseticida, fungicida e um bioativador e um enraizador, visando, porque consideramos que a semeadura é tudo, a emergência é muito importante. Posteriormente à emergência, os cuidados, os tratos culturais são mais tranquilos. Então a gente foca muito durante a semeadura. Mesmo assim, seu Edmar sabe que sem chuva, a lavoura não rende como esperado. A expectativa aqui é colher até 60 sacas por hectare. O tempo precisa ajudar. A esperança é que a gente faça uma boa produtividade, correr mais cedo para ver se planta uma safrinha para recuperar, né? Em meio ao início da safra 2015-2016, do principal produto agrícola do Brasil, os preços da soja seguem em alta. As negociações do grão, tanto os estoques quanto da próxima temporada, estão em bom ritmo. Boa notícia para quem precisou gastar mais para plantar nessa safra. Os custos ficaram, em média, 30% maiores, segundo os produtores. Por causa do dólar, a gente teve um aumento razoável de em torno de 30% mais ou menos em todos os insumos, fertilizantes, sementes, defensivos. Teve um aumento considerável. Como precaução, eles já venderam parte da lavoura. Fixaram em R$ 75,00 a saca de soja. Realmente a gente não esperava essa disparada de dólar, né? Fixamos um pouquinho mais e até no... Acho que o contrário, a gente perdeu um pouquinho, mas ainda resta uma etapa final. Vamos ver se a gente recupera um pouco ainda, né? Érica Machado para o SBA. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou nesta semana o balanço das exportações brasileiras no acumulado do ano. As vendas do complexo soja representaram 16,3% de todo o faturamento do Brasil entre janeiro e outubro deste ano, totalizando 26 bilhões 110 milhões de dólares. Desse valor total, 77% foram de soja em grãos, 19% das vendas de farelo de soja e os outros 4% de óleo de soja. A gente confere agora mais cotações da oleaginosa então no país. Por aqui, a Agricultura BR segue trazendo a soja, mais uma vez, em destaque. Então, você vai ter agora fundamentos de mercado, como é que está o movimento em Chicago e, claro, o dólar hoje, porque o dólar hoje recupera-se de quedas que vêm sido registradas nos últimos dias. Então, por aqui, você acompanha comigo, primeiramente, os negócios com soja nos Estados Unidos, que agora apresentam inversão e operam no campo positivo. No mais curto prazo, posição de novembro é negociado a $8,70
72 centes mais 50 por bushel, alta de 0,46%. Janeiro, a 8 dólares 62 centes mais 25 por bushel, alta de 0,17%. Março, 8 dólares 61 centes mais 25 por bushel, uma alta de 0,08%, portanto, praticamente estável a posição de março. E maio, 8 dólares 66 centes por bushel, alta de 0,08%, também estável essa posição negociada em Chicago. Então, soja apresentando recuperação neste momento. Vamos ver então rapidamente como é que está o dólar, antes de mostrar os fundamentos lá do mercado americano, aquela superprodução, estoque super alto. Vamos ver como é que está o dólar, porque o dólar é o que está preocupando mais o produtor brasileiro. O dólar tem que vir para cima e o dólar está subindo, mas agora ele começa a apresentar queda. Olha, você vê aqui o campo positivo ainda para o dólar, mas o dólar hoje já chegou a operar a R$ 3,82. Foi o valor que nós tínhamos na abertura do Agricultura BR, era uma alta superior a 1,2% e agora a situação ainda é de alta, 0,71%, mas com revés de queda, porque essa alta está diminuindo. R$ 3,79, portanto, o dólar comercial volta a operar abaixo da marca de R$ 3,80. Hoje chegou a ter o maior valor desde o último dia 30 de outubro, não se tinha valores a R$ 3,82, agora voltou a cair, está abaixo de R$ 3,80. Esse número é importante porque esse número forma preço de soja aqui no Brasil. Tem a soja em Chicago que forma, você viu que estava se recuperando, tem o dólar em alta também, mas também tem a necessidade das tradings que operam no Brasil em comprar soja. E quem tem soja neste momento, disse a analista Tânia Tosi, tem tudo para se dar muito bem e conseguir valores elevados, os mesmos valores que se tinham há 30, 40 dias, porque eles têm que comprar soja de qualquer maneira para conseguir cumprir os seus contratos. Ainda tem muita soja para carregar, navios chegando, e o Brasil deve alcançar 54 milhões de toneladas, ultrapassar 54 milhões de toneladas embarcadas até dezembro desse ano, até dezembro de 2015. Por aqui agora a gente fala a respeito de fundamentos para o mercado internacional de soja, principalmente Estados Unidos. Houve alterações muito fortes nesse mercado porque os operadores norte-americanos esperavam até que se tivesse alta para a produção, expectativa de produção norte-americana, mas não uma alta tão grande como acabou sendo confirmado na última terça-feira. A expectativa máxima era de 107 milhões de toneladas e acabou ficando acima de 108 milhões de toneladas, como a análise gráfica mostra agora. 108 milhões e 400 mil toneladas. A temporada é 15-16, que era uma coadjuvante, pode-se dizer assim, na temporada 14-15, acabou ganhando muito terreno e agora ela sobe para 108 milhões. O último relatório de outubro apresentava uma expectativa de safra na marca de 105 milhões de toneladas, então se ampliou muito a expectativa de produção dos Estados Unidos. Eles que até domingo tinham colhido 100 milhões e 500 mil toneladas de soja. Em 5 anos, a alta na produção dos Estados Unidos foi de 28,7%, se confirmado esses mais de 108 milhões de toneladas na temporada 2015-2016. É muita soja produzida pelos norte-americanos. E se produz muita soja e se tem uma expectativa que o Brasil na temporada 15-16, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, vá exportar 56 milhões de toneladas, então vai ter muita soja estocada nos Estados Unidos. É o que mostrou o relatório, é o que mostra esse gráfico aqui também. Estoques americanos em 12 milhões 650 mil toneladas, ele mais do que dobrou. Os estoques da temporada 14-15 mais do que dobraram em relação agora para a temporada 15-16. Em 5 anos, a alta muito forte de 174,4% para os estoques de soja nos Estados Unidos.
Essa edição vai ficando por aqui. Antes, um abraço a todos que participaram do programa com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp. A gente recebeu todas aqui, obrigada. Um abraço, então, ao pessoal do Espírito Santo, Rosinês de Fundão, também Jordan Santana, de Linhares, acompanhando o programa. Mariane, de Itamaraty, em Minas Gerais, também um abraço a você. João Paulo, de Sorriso, no Mato Grosso, acompanhando o programa ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Marlene, do Pará. Natal, de Auriflama, no estado de São Paulo, obrigada pela companhia. Evandro, de Virmonde, no Paraná. Tem também a Isaura, de Cândido Mota, em São Paulo. E o Evânio, de Cristalina, em Goiás, todos ligados aqui com a gente. Bom, a gente relembra para você agora quais foram os destaques do dia. Bom, um dos destaques é que as exportações brasileiras de soja vão ultrapassar a marca de 54 milhões de toneladas na temporada 14-15. A ferrugem asiática da soja já atinge lavouras do Paraná. Primeiros focos foram apresentados no início deste mês. Os efeitos da melhora do clima na região sudeste sobre o mercado futuro do café em Nova York e também no mercado físico brasileiro. Bom, se você perdeu essa edição, não tem problema, é só revê-la na íntegra acessando o blog do Agricultura BR. Obrigada pela companhia, logo mais tem a terceira edição. Tenha uma boa tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.